nossas aulas de... Bom, pessoal, retornando aqui nossas aulas de inspiração da Palavra de Deus, bibliologia, preservação da palavra. Essa aqui é a quinta aula. Nós vamos falar sobre a inspiração, né, o sopro da Palavra de Deus. Muita gente coloca a inspiração, muita gente verdadeiramente cristão, verdadeiro, declara que a Bíblia é inspirada em que sentido? No sentido de que Deus deu ideias na cabeça do ser humano e o ser humano foi escrevendo do jeito dele. Bom, isso parece fazer sentido, mas a gente vai ver que essa doutrina não tem muita sustentação não. A doutrina que eu pessoalmente creio é que Deus inspirou cada palavra, cada sinal, cada letra, cada ponto, né, do texto. E por quê? A gente tem que pegar primeiro a própria Bíblia, né? O que ela fala? 2 Timóteo 3,16, ela fala o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa palavra aí, escritura, está falando da coleção dos livros de Deus, né? Só que a palavra inspirada, né, em grego ela é theopneustos, divinamente inspirada, theopneustos, ela significa, ao pé da letra, soprada por Deus, assoprada, né, por Deus. Que significa? A palavra divinamente inspirado aí, theopneustos, no grego, ela significa que a Bíblia, a Escritura, ela foi soprada por Deus, no sentido de falada. Bom, isso quer dizer o seguinte, que aquilo que está escrito ali foi soprado, foi dito, foi ditado por Deus. Então, assim, se a própria palavra ela vem trazendo essa característica, qualquer teoria sobre a inspiração da Bíblia, ela tem que casar com o que diz 2 Timóteo 3,16. E se a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, que a Escritura ela é divinamente inspirada, né? Sim, divinamente soprada, né? Soprada por Deus, significa que cada palavra e cada letra foi soprada por Deus, foi ditada por Deus. E essa teoria, que eu particularmente acredito, ela também casa com outro texto, que é 2 Pedro 1,21, que fala o seguinte: porque não por vontade de homem profecia alguma foi trazida em tempo algum, mas os homens santos de Deus falaram, estando sendo movidos pelo Espírito Santo. Essa aqui é uma tradução ao pé da letra, tá? Da Bíblia literal, tradução literal do texto tradicional, do irmão Hélio de Menezes Silva. Esse texto, né, esse vontade que está escrito aí, não por vontade de homem, né? Esse vontade, que em grego é telema, significa decisão ativa, né? E esse movido que está escrito também, movido pelo Espírito Santo, é no sentido de ser carregado. Ou seja, a própria Bíblia está ensinando o seguinte, que Deus que moveu a mão e a mente do escritor, e o escritor não usou a vontade dele no texto. Então, são dois versículos que a gente tem que se atentar. Um é que a escritura, toda a escritura, ela é soprada por Deus, falada por Deus. E que a escritura, nenhuma profecia, ela foi por vontade de homem. Ela não teve vontade ativa, né, de homem algum. Deus, o Espírito Santo, no caso, né, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo é que moveu, carregou os escritores, os profetas, né, os escritores da Bíblia. Então esses dois versículos mostram que, na verdade, cada palavra foi inspirada, cada letra foi inspirada, e não teve influência humana nenhuma na escrituração, na feitura do texto bíblico inspirado, do texto inspirado por Deus. Então, assim, esses são dois versículos que a gente tem que levar em consideração. A gente leva em consideração para dizer qual seria a forma de inspiração da palavra. E por causa desses dois versículos, eu creio que a Bíblia ela foi um ditado verbal, né?
Alguns chamam também de teoria do ditado mecânico. Deus ditou as palavras e cada letra, cada acento foi ditado, e cada escritor inspirado, ele foi lá e escreveu as palavras que Deus soprava na mente dele. Ele foi escrevendo como um servo que não usa sua vontade, um servo que se coloca inteiramente à vontade do Senhor. Bom, existem algumas outras teorias, né, sobre a inspiração. A gente vai ver daqui a pouco. Existem também algumas declarações, né, sobre a inspiração da palavra, que diz o seguinte: Justino Mártir, ele disse que a inspiração bíblica é o processo pelo qual o Espírito Santo trabalhou sobre escritores humanos, tal e qual um músico toca uma harpa ou uma lira. Bom, se você perceber, a harpa ou a lira ou qualquer outro instrumento musical, ele não tem uma vontade própria. Justino Mártir diz que Deus usou os seres humanos que escreveram a Bíblia como um guitarrista usa uma guitarra, né? Ou seja, um instrumento na mão do seu Senhor e solta da sua forma, do seu som, aquilo que o seu Senhor está determinando. Então a colocação que Justino Mártir deu para os escritores da Bíblia é que eles escreviam totalmente sem a própria vontade, mas sim com a vontade única do Senhor, do Espírito Santo. Atenágoras, ele disse o seguinte: ele considerou os escritores da Bíblia como instrumentos de cordas que o Espírito Santo põe em movimento, de tal modo a tirar dele as divinas mensagens, as divinas harmonias da vida. Ou também, ele também falou que o Espírito Santo assoprou as palavras através dos escritores, e do mesmo modo que o músico sopra as notas através de uma flauta. Então você vê que pessoas da época, até da época dos escritores do Novo Testamento, eles declaravam exatamente isso, que as pessoas estavam ali como os profetas, né, os escritores, eles estavam ali como uma obediência absoluta, né, a Deus, e que Deus que colocou as palavras. Eles reconheciam isso, que Deus colocava as palavras, que não havia palavra humana, né, no sentido de desejo humano ou vontade humana. Tertuliano, ele chamava cada passagem individual do Velho Testamento de mandamento de Deus, e chamava o cânon de Deus, né, os livros inspirados, reconhecidos como inspirados, ele declarava que eram as escrituras do Espírito Santo. Então Tertuliano também considerava que o mérito e a mensagem era toda de Deus e não de um ser humano. Irineu, ele descreve o seguinte: as escrituras são, na verdade, perfeitas, uma vez que foram faladas pelo Verbo de Deus, isso é, Cristo, e seu Espírito. Gregório de Nazianzus argumentou que até mesmo o menor dos tracinhos de toda e cada letra das Escrituras derivam do Espírito Santo, e que o mesmo a mais leve nuance do escritor inspirado não é em vão. Jerônimo declarou que os ditos individuais, as sílabas, as marcas das fonéticas, as pontuações da Divina Escritura são repletas de significado. Calvino declarou enfaticamente que a Bíblia desceu de Deus até nós, e ensinou que Deus é o autor da Bíblia em todas e cada uma de suas palavras, proposições e doutrinas que ela contém. E os autores humanos foram simplesmente escriturários, escribas, amanuenses e órgãos e instrumentos do Espírito Santo. E John Rice, em 1969, ele disse: uma secretária não se envergonha de tomar ditado de um homem. Por que um profeta se envergonharia de tomar ditado de Deus? Não existe qualquer tipo de menosprezo do ser humano ser um repetidor das palavras de Deus. Pelo contrário, é o maior dos méritos que um ser humano pode ter, é repetir as palavras de Deus. Então, se não existe qualquer forma de desprezo, né? No caso aqui, o exemplo que John Rice deu, da secretária que tomava o ditado do chefe para fazer uma carta, se isso não é motivo de vergonha, também não é motivo de vergonha tomar um ditado a partir de Deus. Outras provas, né, dessa questão do ditado verbal, nós vamos ver. Daqui a pouco eu vou falar sobre outras teorias.
outras provas de ditado verbal, a gente pode ver o seguinte. Salmo 138:2 fala o seguinte no final: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Né? A ênfase aí está falando em cada palavra, não está falando em conceitos gerais, em ideias, está falando de cada palavra. Isso só funciona se você considera. Para esse versículo ser verdadeiro, eu creio que é verdadeiro, claro. Mas se você considera que ele é verdadeiro, você tem que partir do pressuposto de que cada palavra está sendo ditada de Deus, está sendo falada por Deus. Senão, o escritor não poderia dizer toda palavra, tua palavra. Ele teria que usar algum outro termo, como tua ideia ou tua mensagem, por exemplo. Mateus 4,4, quando Jesus cita Deuteronômio, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele fala de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aí, ao repetir Deuteronômio, ele está confirmando que desde quando Moisés escreveu Deuteronômio até a época de Jesus está confirmando essa teoria de que cada palavra está saindo da boca de Deus, né? Cada palavra divina, cada palavra da Bíblia é uma palavra divina que vem de Deus. Em 1 Coríntios 2,13 fala: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Outra ênfase em cima das palavras utilizadas, né? A questão de 2 Timóteo 3,16 nós já vimos, né, que toda a escritura é divinamente inspirada, né? Theopneustos, em grego, significa assoprada por Deus. Em Hebreus 10, 15 e 17, ele fala o seguinte: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Mais uma vez a gente vê o seguinte, que o Espírito Santo diz, o Espírito Santo fala as palavras, depois ele confirma que diz o Senhor, né? É o Senhor dizendo, e que colocará as leis dele, né, do Senhor nos corações. Então você vê mais uma vez essa ênfase nas palavras ditadas, faladas pelo Senhor, principalmente na pessoa do Espírito Santo. E essa parte que nós também lemos sobre 2 Pedro 1,21, quando fala: não por vontade humana, né, não por escolha ativa humana, né, a profecia foi trazida, mas sim homens santos de Deus que falaram estando sendo movidos pelo Espírito Santo, né, estão sendo carregados pelo Espírito Santo. Ou seja, todo o mérito da escritura da Bíblia é do Espírito Santo, não existe nenhum mérito humano. É 100% Espírito Santo, 0% humano. É por isso que a Bíblia é perfeita. Se tivesse elemento humano nela, já não seria perfeita. Enfim. Outros momentos que a gente vê o ditado verbal, também conhecido como ditado mecânico. Êxodo 24,4, quando fala: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Em Êxodo 34:27 fala: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Jeremias 30:1 e 2 fala: a palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que tenho falado. Abacuque 2:2 fala: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Então você vê aí alguns versículos narrando especificamente esse ditado verbal, né? Ditado de palavra por palavra, letra por letra, sinal por sinal, daquilo que o Espírito Santo está descrevendo, está falando, e o escritor está repetindo sem o seu próprio desejo, sua própria vontade, mas sim repetindo em total obediência, em total servidão, né, a Deus. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar também é o seguinte: como é que funciona a inspiração? Primeiro, a inspiração ela é um mistério, tá? Quando eu digo mistério, eu não quero dizer que não tem como a gente saber ou como
ou como se não tivesse nenhuma forma de descobrir alguma coisa sobre ela, mas sim que a essência da inspiração divina, ela é misteriosa. Nós não temos como entender como acontece o momento da inspiração. Nós não sabemos o que aconteceu ali, se o escritor estava parado e Deus fala o seguinte: vai lá, pega uma caneta, eu vou ditar para você. Ele pega lá uma caneta, o tinteiro, né? Uma pena com tinteiro, ou um pergaminho, e Deus fala de uma forma audível ao ouvido humano, ou diretamente à mente. Enfim, é um mistério que a gente não tem como resolver por enquanto. O escritor, em algum momento, isso vale para todos os escritores, tá? do primeiro ao último, de Moisés a João. Eu falo João porque o último a escrever, provavelmente o último livro do Novo Testamento foi 3ª João. O último escrito foi 3ª João. Já foi João já salvo da ilha de Patmos, né? Vivendo já com a igreja, vivendo com a igreja. Apocalipse teria sido escrito antes das 3 cartas de João. Mas voltando, o escritor em momento algum ele ficou inconsciente, tá? O escritor ele estava consciente, plenamente consciente, mas em obediência absoluta. A Bíblia toda ela é inspirada, e o que significa? A Bíblia, todos os textos dela são ditados por Deus, mas isso não significa que todos os textos sejam relevantes para a nossa salvação atual na igreja, ou relevantes para a edificação atual na igreja. Por exemplo, um texto que tem uma grande relevância para a salvação na era da igreja e relevante para a edificação na era da igreja. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, um texto que não tem uma grande significância, grande relevância para a salvação na época da igreja hoje, e também não traz uma grande edificação para a igreja hoje, mas também é inspirado. Juízes 3,16 fala: e Eude fez para si uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes ou a coxa direita. Esse texto, por exemplo, ele não é de grande relevância para a atual era da igreja a salvação, mas ele é um texto inspirado. E com o devido estudo, você consegue tirar desse texto, né, de Juízes 3,16, também consegue trazer para você aquilo que está prometido em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada e é proveitosa. Então, esse texto também é proveitoso. Isso não significa que ele seja um texto para ser diretamente utilizado na salvação da igreja, nessa era da igreja que nós vivemos. Mas ele também tem proveito. Se você acha que não tem proveito, é porque você precisa estudar mais, se entregar mais a Deus, orar mais e pedir a Deus que abra sua mente para você entender melhor o proveito que existe em cada versículo da Bíblia, em cada palavra da Bíblia. Mais um ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: que cada palavra ela foi inspirada, mas ela também tem uma questão de autoridade da palavra. O que significa? As palavras elas também são autoritativas. Tem gente que usa o termo autoritária. Embora não esteja errado o termo autoritária, nós temos uma noção diferente no português sobre autoritário. Autoritário a gente tem um sentido muito negativo, né? Nós pensamos sempre que autoritário é alguém que chega, manda e bota o dedo na sua cara e tudo mais. A palavra autoritário que a gente quer usar aqui, ou autoritativo, é no sentido de que a palavra de Deus, ela manda, ela ordena, porque ela vem de Deus. Então, como Deus manda, Deus ordena, Deus é o Senhor, as palavras dele são autoritárias, no sentido de ter autoridade, e não no sentido de ser um déspota, um ditador. Tá? Mas voltando à questão da palavra ser autoritativa. Bom, a palavra ela é autoritativa
em dois momentos. A palavra é autoritária ou autoritativa em dois momentos. Primeiro, se o seu contexto imediato ele é um contexto de aplicação da dispensação em que nós vivemos, da era da igreja. O que significa isso? Se você lê algo na Bíblia, você pensa o seguinte: quem é o autor? Quem está por trás dessas palavras? Né? Para quem que ele está falando? Em que dispensação está acontecendo aquilo? Como que aquilo ali se relaciona com a salvação? Por exemplo, as palavras diretamente autoritativas para nós na igreja são de Romanos a Judas. Esses são o conjunto doutrinário da igreja. Isso quer dizer que tudo que é ensinado ali é para a igreja. O que está em outros livros da Bíblia, de Gênesis a Atos e Apocalipse, também são inspiração, mas não são, a priori, não são de aplicação imediata e autoritária para a igreja. Isso quer dizer que não necessariamente a igreja estará regida pelas regras descritas de Gênesis a Atos e livro de Apocalipse, embora seja um texto inspirado e proveitosos, tá? Mas a doutrina da igreja está entre Romanos e Judas. E se a gente estivesse vivendo na dispensação da lei, teríamos que considerar a lei, os profetas e os escritos, né? O Antigo Testamento. E por aí vai. E vai haver um momento, depois dessa dispensação da igreja, quando vai voltar a uma dispensação do reino de Deus. E aí serão outras regras, do reino de Cristo na terra. Serão outras regras que estarão regendo aquele momento ali. Regras até do Antigo Testamento com uma certa modificação. Mas vai ser de uma outra forma que vai se dar essa dispensação. Portanto, aquelas ordens para a igreja, a priori, não serão aplicadas imediatamente, mas sim uma parte do antigo junto com aquilo que o próprio Jesus em pessoa vai determinar no reino milenar, né? Na Terra. 1000 anos de reino na Terra. Então, primeiro ponto, a palavra ela é autoritativa, ela é autoritária quando ela está no contexto imediato dela. Né? O contexto que ela está é Deus falando com quem, para quê, sobre o quê. E a palavra também é autoritativa quando Deus fala diretamente para alguém, não sendo apenas um registro daquilo que é dito. O que significa isso? Por exemplo, a Bíblia às vezes ela mostra uma pessoa mentindo e a Bíblia está narrando aquela mentira. Isso quer dizer que a Bíblia está falando mentira? Não. O que acontece é que a Bíblia está registrando, né, e um registro fiel e perfeito, né, de que aquela pessoa contou aquela mentira. Da mesma forma como quando o diabo fala na Bíblia, fala algo mentiroso, o que acontece ali? A Bíblia está registrando que o diabo falou aquelas palavras mentirosas. Isso não significa que a Bíblia esteja narrando mentiras. A Bíblia está testificando, confirmando, afirmando que o diabo falou aquela mentira, tá? Então é bom a gente ter essa diferenciação. Uma coisa que vocês devem lembrar também é o seguinte: a inspiração ela não exclui o uso de outras fontes fora da Bíblia. No entanto, a inspiração é a palavra de Deus escrita. O que significa isso? Por exemplo, Atos 17, 28 fala o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. O que acontece? Isso aí é um texto de uma poesia grega, tá? Em Tito 1,12 fala: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Também está narrando uma coisa que uma pessoa disse, uma pessoa que não tinha qualquer relação com a Bíblia. E Judas 1, 14 e 15 fala: e desde profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Bom, essas fontes extrabíblicas de informações, o que garante isso aí?
a inspiração da Bíblia garante que essas declarações são precisas e verdadeiras da fonte que ela veio. O que significa? Essas declarações, por exemplo, de um poeta grego, significa que aquela declaração é verdadeira porque o Espírito Santo validou aquela declaração na palavra dele. Ou como que os cretenses são sempre mentirosos, significa que aquele profeta que diz que os cretenses são mentirosos, né? Profeta não no sentido bíblico, tá? Profeta no sentido daquele que profere, né? Daquele que fala. O Espírito Santo está dizendo, está confirmando que o que aquele profeta disse mesmo. Não necessariamente que os cretenses sejam mentirosos, mas é verdade que aquele profeta disse que os cretenses eram mentirosos. E também com relação a Judas. Acontece que havia, na época de Judas, né, na época de Cristo, e também até 3º ou 4º século depois de Cristo, havia uma cópia desse livro de Enoque, que tinha uma profecia escrita. E Deus conserva aquela profecia de Enoque no livro de Judas, né? Ou seja, aquela profecia ali é verdadeira. Aquele texto ali é uma verdade absoluta e que o Espírito Santo está validando que existe aquela verdade ali. Bom, outro ponto que deve se considerar é o seguinte: a inspiração, ela não exige que todos os pontos de vida, todos os pontos de vista e detalhes sejam narrados. Por exemplo, quando nós pegamos os 4 textos do Evangelho falando sobre aquilo que estava escrito sobre Jesus, cada um dá um texto. Isso quer dizer que você deve considerar que o que está escrito ali é um conjunto de tudo isso que está escrito. Como? Bom, Mateus 27:37 fala: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos 15:26 fala: e por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Lucas 23:38. E em João 19:19 fala: e Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Você deve considerar que o que estava escrito ali era uma frase maior e que cada um dos escritores ressaltou, né, naquele momento o Espírito Santo, ele quis ressaltar uma parte daquela mensagem. Ou seja, a inspiração, ela não exige que todos os pontos de vista sejam ditos de uma única vez. E ela não exige que todos os detalhes sejam dados sempre. Tá? Outra coisa com relação à inspiração é o seguinte: a inspiração já terminou. O que significa? Significa que em Apocalipse 22, 18 a 19, né, quando ele narra essa finalização, né, do livro, ele fala sobre isso. Eis que eu testifico, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Bom, esse texto ele se aplica a Apocalipse, claro. E ele está finalizando ali Apocalipse, dizendo que essa mensagem profética, ela está terminando ali. Tá? E outra coisa que ela mostra também é o seguinte: olha o valor que Deus dá à palavra dele. Ele diz que se alguém acrescentar alguma coisa ao livro de Apocalipse, e nós vamos ver que teve gente que acrescentou e gente que suprimiu, tá? Vai ficar mais para frente. Está dizendo que se alguém acrescentar, será acrescentado sobre essa pessoa as pragas que estão nesse livro. E se alguém retirar alguma coisa dali, Deus vai tirar a parte do livro da vida dessa pessoa e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então você vê a opinião de Deus sobre a palavra dele, né? É uma coisa muito séria. Outra coisa também é o seguinte: a Bíblia, ela é suficiente. O que significa suficiente? É uma frase da Confissão de Westminster que fala o seguinte: tudo necessário para a glória de Deus, para a salvação do homem, para a fé e para a vida, está expressamente escrito na Escritura, ou dela pode ser deduzido como uma consequência necessária e sadia.
Não estou dizendo que a confissão tenha valor de palavra, é claro, mas é um resumo interessante sobre a suficiência da palavra de Deus, né, para aquilo que nós precisamos saber. A gente pega 2 versículos que tem muito a ver com esse assunto. São Lucas 24, 25 a 27 e João 20, 30 a 31, que falam o seguinte: E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E o outro texto fala: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais e que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Ou seja, o próprio escritor está confirmando ali que aquilo que está escrito é o suficiente, né, para crer que Jesus é Deus, né? Não sendo necessário escrever tudo aquilo que ele fez. Bom, haveria alguma questão de diferença de vocabulário e estilo de escritores? Bom, com relação aos livros os livros da Bíblia, tem gente que fala que isso seria uma prova de que a Bíblia ela foi inspirada em ideias e não em palavras, como Paulo pedindo a capa, né, no final de um livro dele, ou falando-se alguns assuntos de um caráter mais pessoal e por aí vai. Só que, no entanto, a gente tem que lembrar o seguinte: tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que foi inspirado, né, toda a palavra inspirada, significa que tudo aquilo ali é uma verdade, é verdade que foi falado. Isso significa o seguinte: quando Paulo pede a sua capa, a inspiração garante que aquele pedido de Paulo é uma verdade absoluta de Paulo com relação àquilo que ele está precisando. E a Bíblia ela não só foi inspirada, mas ela também foi perfeitamente preservada até os dias atuais e continuará sendo perfeitamente preservada até o dia que Jesus voltar, com certeza. Por quê? Existe uma doutrina da preservação da Escritura. Se Deus inspirou, Deus precisou intervir sobrenaturalmente para preservar o texto dele inspirado, senão o texto se perderia. Se Deus não preservou, então a palavra dele se perdeu e Deus falhou em preservar a palavra dele, porque ele prometeu preservar a palavra dele. Como Deus não falha, necessariamente ele teve que preservar a palavra dele perfeita até os dias de hoje. Nós vamos ver em vídeos futuros como que ele preservou essa palavra dele. Tá? O vídeo já passou de meia hora, vamos cortar por aqui, vamos continuar no próximo. Fiquem com Deus.